Diga para a pessoa que está perto de você, vai lutando. Vai lutando. Até o final você vai receber a sua bênção em nome de Jesus. Amém? Quero chamar alguém aqui que lutou para ser abençoado, para ter a bênção. E venceu. E conseguiu. E hoje é um apóstolo. Né? Quero chamar o apóstolo Leandro para deixar ministrando. Uma palavra de mal para Jesus pela vida dele. Aleluia, glória a Deus. Recebeu o chamado e foi embora, né? Não desistiu, né, pastora? O apóstolo. Aleluia. Vocês são mais doidos que eu. A liturgia é diferente hoje. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria, muita honra no nosso coração, de poder estar com os irmãos, né? Minha saudação a todos da palavra do Senhor. Amém? Amém. Estão alegres nessa noite? Amém. Quero agradecer o carinho, o convite. Estava com saudade de estar com os irmãos. E Deus preparou o apóstolo, Antônio, a pastora Suzane, nos convidaram para esse momento tão importante, né? 24 anos do ministério, me dá muita alegria. O aniversário de uma igreja é um tempo especial, um tempo profético. Eu sempre digo na minha casa que é uma linha de chegada e um ponto de partida da igreja. Nós celebramos, né, a vitória do Senhor até aqui. Obrigado, diabo bom. Celebramos a chegada, alinhamos a visão, regulamos as velas e iniciamos a partida para um novo tempo. Né? Esse é o aniversário. Porque até então eu não entendi por que as pessoas comemoravam ficar mais velho. Né? Mas aí a gente vai ficando mais velho e você começa a entender, né? E com muita alegria também estou acompanhado de uma parte da nossa família, né? Apóstolo Everton, né? Apóstolo Thaís. Glória a Deus, pastores da nossa igreja de Pissarras, Lucas e Laura, né? Missionária Carol, igreja de Pissarras, com Jefferson e Indianá, a sede, pastora Márcia, a sede, glória a Deus, e os missionários Lemuel e Robson, né? Lá na nossa escola missionária, com muita alegria nos acompanhando nessa noite. Já trago a esposa da minha esposa. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais sabem que acabou de nascer o meu segundo netinho, glória a Deus, e a vovó está bem ocupada agora com 2 bebês, né? Porque meu filho resolveu realmente encher a igreja, ajudar o ministério infantil rapidamente, né? Então, meu neto mais velho está com 1 ano e já nasceu o segundo, 1 ano e meio, e já nasceu o segundo. Então, trago a saudação, né, da minha esposa e da nossa igreja, ali na cidade de Itajaí. Amém? Co-irmã dessa casa, amigos, e celebrando esse tempo. Dentro da casa está cada vez mais rica, para a glória de Deus, rever os irmãos, amigos, pastor Genésio, também em sua casa, ver a obra do Senhor crescendo, nos alegra sobremaneira, né? Eu digo sempre que nós não temos igreja o suficiente para o que Deus pode fazer, né? Nós não temos lugar de casa de oração que comportem o que Deus pode fazer. Lá nós estamos orando, pedindo, creio que aqui não é diferente, pela quantidade de novos rostos que eu vejo, que nós estamos orando pelo mesmo objetivo: almas e mais almas. Amém. Que o inferno seja saqueado e o céu seja cheio. Aleluia! Como pude perceber, o tema, se eu não me engano, o cartaz não dizia o texto, mas a mensagem sugeria, né? Sugeria bem algo único na Bíblia: o céu e uma escada. E fiquei lá orando e meditando no tempo de revelação. O que nós poderíamos trazer do Senhor
como revelação acerca desse tema. Então, vou ser fiel ao tema e queria convidar você para ler a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 28. E se puder, pode virar um retorno um pouquinho para mim só. Estou começando a jornada, vai até quinta-feira que vem. A voz tem que me economizar, né? Gênesis 28, versículo 12. Todos têm a Bíblia? Quem não tem, acompanha, não sei se vai passar a projeção. Não? Pede carona, alguém pede você e leia comigo esse texto. Escolheu. Glória a Deus. Exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aleluia. Sonhou uma escada posta na terra cujo topo atingia o céu. Vou colocar uma palavra aqui na segunda fala para a sua interpretação. E por enquanto, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Desde os primórdios da terra, desde que Adão deixa o Éden, o homem continua com um anseio, tocar o céu de alguma maneira. Quando Deus destrói a terra com o dilúvio, Deus encontra um homem em sua geração, justo, digno, temente a Deus. Seu nome era Noé. E Deus não pode destruir completamente, porque Deus olha e encontra fé na terra. Quando Deus encontra fé, Deus precisa se mover, é a sua natureza. Não fique triste com o que eu vou dizer, mas Deus não sente pena. E eu descobri isso com muita dor. Muitas vezes tentei fazer com que Deus sentisse de alguma forma pena de mim. Descobri que Deus não sente pena. Deus até sente compaixão, e muitas coisas poderosas que recebi do Senhor em um tempo de juventude espiritual, recebi por causa da sua grande compaixão. Mas no que diz respeito à revelação, eu precisei entender no meu coração. E foi possível isso por causa de uma revelação. Aleluia. Que Deus se move pela fé. Aleluia. É a fé que move o agir de Deus. Uma palavra tão pequena, tão simples aparentemente, mas é a força mais poderosa. A fé é o que separa o meu dedo ao tocar aquela tecla da luz que acende e uma apaga, e você não vê como funciona aquilo. Porém, você sabe que se eu apertar aquela tecla, sem dúvida a luz vai apagar. Nós concordamos comigo? Porque tem um poder correndo por aqueles fios, ligando aquilo que está acessível a mim aqui, aquilo que eu não posso tocar. Mas esse poder que nós conhecemos na esfera física, que é o poder de Deus na esfera física, chamada energia elétrica, o poder de Deus na esfera espiritual, nós conhecemos como dunamis, ou unção. E a fé ativa a unção, e faz com que aquilo que eu estou movendo aqui no mundo físico, traga uma liberação de algo espiritual. E quando eu junto o tema que foi proposto, a qual o sonho que Jacó tem em Betel, com a sugestão da linha de partida para esses 24 anos do ministério Mirá, eu preciso encontrar a revelação dentro desse versículo. Eu encontrei.
Glória a Deus. Pelo menos uma das muitas revelações possíveis, e eu creio que por toda a eternidade nós teremos revelações acerca do Senhor sobre essa palavra, mas uma das revelações que eu entendi é muito simples. Deus não coloca entre o céu e a terra uma escada rolante. Deus também não colocou um elevador. Deus colocou uma escada. Diga para o irmão do lado: meu irmão, a revelação precisa de um processo. É um processo que esconde a revelação. Você tem que entender que Jacó está, nesse dia, até esse momento, é o dia mais difícil da vida dele. Ele lutou por algo, você viu aqui no teatro. Ele já nasce lutando. Tem gente que é como eu, não sei se você é como eu, mas tudo para mim não é um processo. Não vem nada fácil para mim na vida. Não vem para você não. Tem alguém que não, para mim não, pastor. Eu troco antes de manhã, já acontece tudo fácil. Tem alguém aqui? Então nós somos muito mais. Tudo para mim é um processo, é uma luta, é oração, né? É crescimento. As coisas não vieram para mim de mão beijada, não, nem antes do ministério, nem dentro do ministério. Sempre por isso eu me interessei muito por esse tema fé, porque eu precisava entender como funcionava esse processo, porque eu não queria ficar parado no lugar. Então eu entendi que para que você pudesse acionar a tua fé, olha para a escada, essa escada ela prega sozinha aqui nessa noite. Se eu contar só para você sobre essa escada, qual o maior medo que eu sinto ao olhar para uma escada? Principalmente uma escada dessa altura. Eu tenho alguns medos, mas um dos medos é de que ao subi-la, ela esteja no lugar errado. Meu Deus. E eu passei tanto trabalho para subir. Para lá em cima, depois de anos, correu o risco de descobrir que eu tenho que descer, colocar a escada no lugar e subir de novo. Então por que Deus dá esse sonho para Jacó? Essa revelação? Porque o sonho é uma linguagem do Espírito Santo. Deus fala por sonhos e visões. Deus está mostrando para Jacó um processo que a vida dele está começando esse dia e onde vai terminar. É um processo. Jacó está no dia mais solitário. Ele conseguiu a primogenitura, a bênção que ele queria. Ele conseguiu. A custo alto do relacionamento com seu pai, ao custo alto do relacionamento da sua mãe com seu irmão e com seu pai. Jacó, a primeira luta de Jacó é uma luta tão, aparentemente tola. Porque quando você vai ver a história do nascimento de Jacó, tinha duas crianças no ventre de Rebeca. E Deus já fala para Isaac que o menor vai governar sobre o maior. Diga assim comigo: destino. O destino já estava traçado. Deus já havia dito como ia ser. Quando Deus diz vai ser assim, o que eu preciso realmente me preocupar é estar alinhado com a presença dele e com a vontade dele. Mas Jacó lutou até esse dia da escada, da visão da escada. Ele lutou até esse dia para conquistar uma coisa que Deus já havia dito que era dele. Olha a história, você vai ver. Lá atrás Deus disse: vai governar o menor sobre o maior. Acabou. Como Deus ia fazer? Não sei. Como Jacó escolheu que acontecesse? Eu sei. Como termina? Eu também sei. Porque o propósito de Deus não volta vazio. Deus vai fazer. Agora, irmão, você me perguntou? Quando nós
nós olhamos as experiências da vida, eu gosto muito de analisar as coisas e uma boa parte do que eu fiz, na verdade eu atrapalhei Deus fazendo o que eu queria fazer mais rápido. Já aconteceu com você também? Deus poderia ter feito mais rápido e eu tomei decisões e medidas que me levaram, na verdade, a atrasar. É como se eu tivesse ouvido meu pai, quando eu era criança, eu não tinha passado por tanta coisa. Aí as pessoas perguntam: o que teu pai disse? Eu não sei, que eu não ouvi, né? Se eu tivesse ouvido, eu tinha feito. Mas é verdade, eu fico pensando, hoje lembrando meu pai já partiu há muitos anos. Mas quanta coisa eu ainda lembro, que meu pai ou minha mãe disse: olha, você vai por aqui, mas quer ir, vai. Mas você vai gastar mais tempo. Isso eu estou sendo muito leve. Né? Ela dizia assim: vai quebrar hoje. Mas, até nós adquirimos sabedoria, a inteligência às vezes nos atrapalha. Porque o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Só que aí você vai passando o tempo e você descobre que você não vai ter tempo suficiente para aprender com os próprios erros e chegar no lugar que Deus quer. Aí você vai começar a se interessar por sabedoria. Agora diga para o irmãozinho: não, sabedoria custa caro e Deus não dá para uma pessoa só. Sabedoria sai caro. Você sabia que sabedoria sai caro? A Bíblia diz que ela vale mais do que o ouro, do que a prata, do que as joias. É caro ou não é? Muito. Quanto vale a sabedoria para você? Eu sei que a sabedoria às vezes é cara para alguém quando ela acha um livro caro. Um livro caro. Né? Livro é a sabedoria mais barata que tem. Quando sai um bom discipulado, quando sai uma mentoria, quanto custa para você? Deixa eu ver, irmão, quem pode me ajudar lá da última fileira e a andar um pouquinho, jovem? Você pode me ajudar? O jovem lá de trás? Só vem andando e contando os passos para mim. Isso pode ser assim. Conta aí, 1, 2, 3, 4. Quanto custa a sabedoria para você? Está contando? Perdeu a conta? Então começa de novo. Vai lá, vamos deixar aí, vamos chutar ele? Vamos chutar, vai lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sabedoria para ele custa 23 passos. Nossa, você precisa de quadra. De crer que tem mais essa igreja. Obrigado, você é um bom ator. Bota ele no frente do Thiago. Mas você já notou que nós procuramos o nosso pastor só quando as coisas já deram errado? A maioria das vezes, quando nós nos metemos numa enrascada, fizemos do nosso jeito. Eu tinha um irmão que não pegava comigo que vivia pedindo para eu orar porque ele estava com alergia. Aí eu descobri que ele estava com alergia, porque ele tinha alergia de camarão. Mas ele comia o camarão. Aí um dia eu descobri isso: por que você já não me chama para comer o camarão junto? Aí eu já oro por você lá no camarão. Só me liga na hora da alergia. Na alergia ou na tristeza. É engraçado, mas é verdade, né, meu irmão? A sabedoria está aqui. Deus colocou pessoas para servirem você como igreja. Isso é igreja. Olha só, Efésios 4:11. Deus deu, é um dom, é um presente. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura da medida de Cristo,
nesse processo de crescimento da nossa vida espiritual, nós sejamos edificados. Agora, tipo, irmão, não procura quando só quando as coisas deram errado. Procura sabedoria, ela está para você, ela está a alguns passos. Para nós, apóstolos, custam mais passos. Às vezes, viagens de quilômetros, centenas de quilômetros, para receber uma ministração. Mas para você está a 23 passos. Aleluia. A sabedoria que Deus quer que você receba para ser abençoado desse lugar que Deus colocou você. Quantos acreditam que estão na melhor igreja do mundo? Tem alguém que não acredita, irmão? Deixa eu ver. Levanta a mão, você que disse que não acredita. Não, não. Essa é a melhor igreja do mundo para você. Mas como? Mas ela não está muito boa. Então, porque você não está cumprindo a tua parte. Porque se você está identificando o que está faltando, é um chamado de Deus para, ao invés de criticar, você servir. Desculpa. Né? Você chamava um apóstolo para pregar. Né? Aleluia. Então esse sonho, a visão da escada Jacó nesse dia, eu estou dizendo para ele só, você vai chegar onde você quer chegar, mas você vai subir degrau por degrau, você vai enxergar que é um processo. Quando eu falei sobre os homens desejarem tocar nesse lugar, sem um compromisso com Deus, você vai ver, você vai lá em Gênesis 11 depois, você vai ver que os homens, depois do dilúvio, a sociedade cresce, a civilização cresce, e eles aceitam se juntar em oposição a Deus e construir uma torre que tocasse o céu. Porque de alguma maneira eles queriam tocar no céu, mas eles fizeram uma torre. A torre era uma afronta a Deus. A torre era uma declaração para Deus que caso Deus resolvesse destruir o mundo novamente no dilúvio, Deus não pegaria eles dessa vez. Só que, irmão, Deus desce e olha e vê o que eles estão fazendo. Deus constata que eles se juntaram e tudo é possível quando alguém se junta para fazer alguma coisa, né? Porém, Deus vem ali e confunde a linguagem. E quando Deus confunde a linguagem, eles se espalham. Começam primeiro a brigar entre si, não se entende mais. Por quê? Porque o propósito deles, como eles estavam vivendo, era uma afronta a Deus, estava desalinhado à vontade de Deus. E aqui vem outra revelação importante. Às vezes você olha para o casamento, está um papel. E aí você fala com o pastor, quando o marido fala sozinho, o pastor tem a absoluta convicção de que o irmão está certo. Não é assim? É assim, José? Você ouve o irmão? Meu Deus, essa mulher é um monstro. Aí você chama a irmã, né? Vamos ouvir a irmã agora. Aí a irmã fala. Você diz, não, mas essa irmã está certa. Esse homem é um monstro. E a experiência pastoral me ensinou que quando isso acontece, os dois estão errados. E o que é pior, os dois estão afrontando a Deus. Porque onde tem confusão na linguagem, tem alguém afrontando a Deus. Dá uma glorinha aí. Irmão, a Bíblia é um livro de leis espirituais. Eu tenho que olhar para a Bíblia dessa maneira. Você sabe que se eu soltar isso aqui vai cair, né? Vai ou não vai? Por quê? Porque é uma lei que rege a física. Não importa o que eu acredite ou não, eu não acredito nela, não vai mudar, ela vai cumprir. A Bíblia é o livro das leis espirituais. A revelação é o descortinar de Deus para você de uma verdade espiritual que até então estava em você, mas você não percebia.
Quem tem mais de 40 anos sabe muito bem como eram as fotografias antigamente, né? 35 já lembra também. O pai, não, quem fez assim? O pai arrumava a gente alguns dias do ano, botava roupa, melhor roupa, tênisinha, aquela conga, branquinho, bem limpinho, né? Levava lá no fotógrafo, tinha um estúdio do fotógrafo. O fotógrafo tinha uma ovelhinha pintada de rosa, uma carrocinha, né? Quem tirou foto da ovelha? Já era classe média. Tinha dinheirinho para fazer uma fotinha melhor. E aí batia foto. Bateu foto. Você não via a foto, não tinha isso. E embora. E aí, depois de alguns dias, estava marcado lá, então o pai voltava lá no estúdio, pagava a revelação e vinha para casa com um álbum. E era muito frustrante, né? Porque você olhava e você era uma fotinha. E não tinha volta, era aquela revelação, acabou. A foto estava desfocada, né? Então a gente batia 3, 4 quando era algo assim muito importante para ter certeza. Ficou bom, não é assim? Mas tem gente que pega o celular hoje e faz a mesma coisa com o celular da gente, não é assim? Bate 10 fotos, mas não está queimado. Agora não queima mais, né? Mas esse processo antigo da revelação, ele ilustrava bem isso. O que é uma revelação? Você pega algo, uma imagem de um lugar, você transporta essa imagem para algum dispositivo, depois se leva para um lugar secreto, que era bem escuro, só uma luzinha assim, e lá se colocava sobre um líquido especial para aquilo, não é assim? Colocava-se um papel, e aí a imagem começava a ser revelada. Sabe o que a Bíblia diz? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus coloca algo para a tua vida, e quanto mais você vai para um lugar secreto, junto com a água da palavra, aleluia, quanto mais você junta a oração com a palavra, mais Deus pode descortinar para você as revelações dos céus a respeito do seu propósito, para que você não descubra no final da vida que a escada estava no lugar errado. É a revelação sobre isso, irmão. Então por isso Deus começa dando esse sonho para Jacó. Jacó pega a primogenitura, seu irmão decide matá-lo, sua mãe entende para matá-lo, ele foge sozinho, sem nada, ou quase nada. E agora ele se encontra nesse lugar deserto, ele vai dormir, tudo que ele tem é um travesseiro de pedra. Eu não sei o que ele carregava, irmão, mas aparentemente a única coisa que ele tinha era um pouquinho de azeite. Ele sai sem nada, mas ele ainda leva uma unção. E quando ele tem um encontro com Deus, sempre que nós, irmão, se você teve um encontro com Deus, deixa eu falar, uma das primeiras revelações que você vai ter, você quer saber? Talvez você já teve, e se você teve, você vai identificar. Quando nós temos um encontro com Deus, uma revelação de Deus, algo brota no nosso coração. Sabe o que é? O desejo de ofertar. Aleluia. Por que, irmão? Pergunta para mim. Porque Deus é um ofertante. Deus amou o mundo de tal maneira, não sei o tamanho, que tamanho é tal? Que tamanho é o amor de Deus? É do tamanho de Jesus, que deu o seu filho unigênito. Deu
O apóstolo sempre diz, e eu gosto muito, quando Deus quis ofertar, Deus não pegou no bolso, Deus pegou no coração. A oferta precisa sair do coração. E eu sempre digo lá na igreja que eu sou pastor, nós, quando eu tenho um netinho agora, mais velho, eu viajo sem trago um presente para ele. E é óbvio que eu coloquei um mau costume dele, né? Que agora quando eu chego, que eu estou alguns dias fora viajando e tal, eu chego, ele vem olhando para minha mão. Eu criei isso, né? Mas o interessante é que eu trago, embrulho no papel presente, agora ele já sabe rasgar o papel, porque fica doido para ver o que tem dentro. É assim. Só que Deus não. Deus sabe o que tem dentro. Deus conhece a oferta. Deus quer ver no que você embrulhou ela. Deus se interessa pelo pacote. Então Deus quer que a oferta saia do teu coração, daí embrulhada no teu coração. Então Deus, Jacó tem aquela revelação, o sonho desse processo. E o que ele tem? Uma pedra. Onde ele passou a noite e dormiu. Esse lugar de descanso, olha, presta atenção, cada ponto aqui tem uma revelação. Esse lugar de descanso, onde eu coloquei a minha cabeça, essa rocha. Rocha, você já começou a ter a revelação. Essa rocha, onde eu descansei a minha cabeça, e eu tive essa visão do céu, eu não estou sozinho. Aleluia, glória a Deus. Porque era o dia mais solitário da vida dele. Ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu tudo naquele dia. Esse lugar de descanso para conseguir acontecer. Esse lugar para mim vai ser o altar. Aleluia, glória a Deus. O lugar onde eu mais vou descansar na minha vida é o meu altar. Isso Davi diz no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, eu vou só pedir, é só uma coisa, mas que eu possa morar na casa do Senhor. Glória a Deus. E ele pega aquela pedra e ele gera como um altar. E o pouco de azeite que ele tem em algum lugar que ele está transportando, ele oferta em cima daquele altar. Azeite era uma moeda preciosa, não sei qual motivo, a Bíblia não diz, então eu não sei. Mas ele está transportando por algum motivo. E ele pega aquilo e derrama. Quando tu... Acho que ele cantou essa música. Perante o Senhor estiver, e todo meu ser ele contemplar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E ele faz uma aliança com Deus. O que ele diz? Se o Senhor for meu Deus, se o Senhor me der o que comer e o que vestir, se o Senhor fizer com que um dia eu volte em paz à minha casa, porque ele saiu sem paz, aí ele está falando da parte de Deus na aliança. O Senhor for meu Deus, o Senhor me der de comer e vestir, e o Senhor fizer com que eu volte em paz para minha casa, agora a minha parte, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Aleluia. Diga assim, dízimo. Uma revelação. O dízimo é uma revelação. A gente encontra pessoas que têm dificuldade com isso, por quê?
revelação. Quando elas têm uma revelação, isso se torna natural e automático. Altar, oração, unção, ofertar, dizimar, as coisas do dia a dia, da rotina da igreja para ela, não é mais uma lei, mas sim uma revelação. Não tinha lei ainda. Sabe por quê, irmão? Que nós, a igreja, tem gente assim, pastor, mas o dízimo era da lei. Não, querido, o dízimo foi lei para Israel, porque a igreja precisa fazer pela fé aquilo que Israel só fazia na força da lei. Você entendendo? Quantos aqui sabem, eu e você sabemos, que se não tivesse o radar eletrônico, nós andaríamos acima da velocidade? É verdade ou não é? Está certo? Não. A lei continuaria sendo 80 km por hora, mas nós com certeza em algum momento quebraríamos a lei. Não é assim? Nós cuidamos por quê? Porque há um dispositivo que nos multa, que faz cumprir a lei, e chega a foto lá em casa e não tem conversa. Não é assim? Não dá para dizer que não foi você. Mas nós, a igreja, deveríamos fazer pela fé aquilo que o mundo só faz na força da lei. Meu Deus. Nós não precisamos da lei, porque nós fazemos por adoração. Nós fazemos por adoração. Nós fazemos por veneração. Glória a Deus. Jacó não tinha lei, irmão. Abraão não tinha lei. Isaac não tinha lei. Mas eles não são conhecidos pela lei na galeria de Hebreus 11. Eles são conhecidos pela fé. Eles nem são conhecidos por serem bons cumpridores de alguma lei. Eles são conhecidos porque em algum momento eles creram. Aleluia. Eles creram. E Jacó vai, irmão. Chega lá na beira do poço. Ele vê uma pastora. Aleluia. Pastora de Raquel. Tem uma pastora Raquel. Vai para casa do sogro, vai lá, encontra. Todo enganador encontra um Labão. Meu Deus, é verdade. A revelação do enganador é um Labão. Como dizer, para um ladinho, basta um ladinho e meio. Para um louco, basta um louco e meio. Assim, eu tinha uma pessoa amiga que trabalhava comigo assim, todo dia de manhã, o ladino e o tolo se encontram, saem da rua, e quando eles se encontram, dá negócio. Não é assim? O mundo não funciona assim, irmão. Jacó resolve ter o que Deus já tinha dado para ele, por estratégias humanas, preste atenção. Ele quer conquistar por estratégias humanas o que no topo da escada Deus já havia dito que era dele. E ele vai parar em um lugar, e eu vou terminar, porque eu sei que tem uma programação posterior. Glória a Deus, mas acho que eu já gastei alguns minutos. Em Gênesis 32, se você quiser abrir a Bíblia, no versículo 22, aí vem a música que foi cantada aqui. Jacó é enganado pelo seu sogro. Seu sogro muda o seu pagamento 10 vezes, trabalha 14 anos para ter a mulher que ama. Oh, irmão, quanto sofrimento! A bênção de Deus estava com ele. Jacó servia, ele mudava o salário, Deus abençoava, os sogros prosperavam, mas nada ficava para ele. E para sair com alguma coisa que era dele, ele tem que sair escondido e fugido de novo. E ele vai parar agora não em Betel, mas em outro lugar profético. Versículo 23
22 do capítulo 32, assim: levantou-se naquela mesma noite, outra noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Esse lugar é profético. Sabe o que significa essa palavra Jaboque? Jaboque significa desemborcar. Ela é profética. Eu gosto de traduzir da seguinte maneira: Jacó tentou de um jeito, Jacó tentou de outro, Jacó andou para um lado, Jacó andou em círculos, por mais de 20 anos, e foi desemborcar no mesmo lugar. Por isso ele não volta agora no primeiro momento em Betel, mas ele volta em Jaboque. Por quê? Porque vai ter um outro encontro com Deus. É o encontro do dia da frustração. É o encontro do dia que eu olho para trás e eu poderia ter feito algumas coisas diferentes. Mas, irmão, deixa eu falar para você. É agora não o pior dia da vida de Jacó. Parece ser o mais difícil depois daquele dia em Betel, mas não é o pior dia. É o melhor dia da vida de Jacó. Porque no primeiro sonho, Jacó está dormindo e ele vê os anjos de Deus subindo e descendo as escadas. Agora em Jacó ele vê um anjo de Deus e ele sabe que sozinho não dá para subir. O que ele faz? Se agarra. Não, preste atenção aqui na revelação que há aqui. Jacó chegou ao entendimento agora em Jacó, que depois de tantos anos, que do jeito dele, na maneira humana, na sua inteligência, na sua estratégia humana, ele ia sempre desemborcar no mesmo lugar. Então ele entende assim: opa, tem alguém que circula aqui, ó. Alguém que enxerga a realidade de como as coisas são a partir do céu. Quando ele tem essa oportunidade de se agarrar, ele diz assim: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Sabe qual é a primeira coisa que eu preciso saber para ser abençoado? Você gostaria de saber? Hã? Não, então vamos continuar. Eu quero. A primeira coisa que eu preciso saber para ser abençoado é saber o que significa ser abençoado. Porque eu confundo bênção com favor. Favor é favor. Favor você não precisa merecer. Favor você não precisa construir relacionamentos. E me pede um favor, na medida do possível, eu faço um favor. Posso fazer para qualquer pessoa um favor. Qualquer pessoa pode fazer para mim um favor. Isso não é bênção. Porque a palavra bênção, ela significa quebrantamento. Beijar a mão. Para beijar a mão, tem que dobrar. Mas a etimologia dela, de uma forma mais profunda, ela significa responsabilidade. Por que muitas pessoas não conseguem ser abençoadas? Porque elas pensam que a bênção é algo que eu pego e levo, e eu não tenho mais compromisso nenhum com aquele lugar onde eu fui abençoado. Com quem me abençoou. Isso já estava dando errado para Jacó. Ele comprou a bênção para envolver. Mas ele ficou com a responsabilidade? Não, ele teve que sair fugir. Meu Deus, né? Quem está me entendendo? A bênção significa uma responsabilidade.
O lugar que Deus tinha para Jacó era um lugar de responsabilidade. Por quê, irmão? Porque Deus vai se dar a conhecer às gerações, dizendo assim, ó, eu sou Deus de Abraão. Aleluia. Eu sou Deus de Isaac. E eu sou Deus de Jacó. Aleluia. Responsabilidade, irmão, era carregar, ligado ao seu nome, o nome e o caráter de Deus. Aleluia. Você entendeu? Não vamos deixar sem tu me abençoe. Irmão, sabe o que eu chamo isso? Eu chamo isso de um poder de uma resolução absoluta. Há poder quando nós tomamos resoluções absolutas pela fé. Eu lembro que eu tinha um amigo pregador que aconteceu um acidente com ele lá nos Estados Unidos. E um objeto atingiu o olho dele, vazou o olho dele. E ele era pregador do Evangelho. E ele estava internado, os médicos esperando para ver o que ia acontecer, mas provavelmente ele perderia a visão daquele olho. E ele já estava naquele hospital internado, ele chamou um amigo intercessor que estava perto. E ele escolheu um amigo para ficar com ele naquele hospital. E ele disse, nós vamos orar, e nós não vamos sair daqui, da presença de Deus, até que Deus restaure o meu olho. Glória a Deus. Isso é o poder de uma resolução absoluta. 3 dias depois, ele sente uma coceira muito forte, arranca aquele curativo, e a visão estava perfeita. Aleluia. Eu tenho um cunhado, irmão da minha esposa, que um dia estava brincando no pátio e do nada o menino teve uma febre. E naquela febre, quando a mãe foi ver, o menino não conseguia se mexer da cintura para baixo. Levaram rapidamente ao médico, o soro já passou. E o médico disse: o menino teve hoje, quase não existe mais, muito raro. Mas o médico disse: olha, esse menino ele teve poliomielite, paralisia infantil, mais conhecido. E ele nunca mais vai andar. Meu sogro pegou o menino, minha sogra levava para casa, minha sogra foi cuidar dos afazeres, colocou o menino assim, encostadinho no lugar, e o meu sogro entrou no seu quarto, e ele teve uma resolução absoluta com Deus. Ele disse: meu Deus, eu só vou sair desse quarto quando eu ouvir que o meu filho está andando. Glória a Deus. E ele ficou lá. E no outro dia, ele estava lá ainda. A minha sogra estava lavando a louça. E quando ela olhou no pátio, o menino estava morrendo. Glória a Jesus. Muitos e muitos anos depois, aquele moço agora casado não podia ter filhos. Descobre que o problema não é a esposa, é ele, vai ao médico, mas você tem uma sequela de uma doença. Não pode ter filho. Ele vai para casa, a mãe ora, e um pouco tempo depois, a esposa está esperando a sua filha. Diga assim: Deus responde. A fé. Jacó tem uma resolução absoluta. Ele chega de desembocar no mesmo lugar. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este círculo, não vos conformeis com este século. Não é assim? Século, ciclo, círculo são sinônimos. Paulo diz assim: não vos conformeis com esse mundo, com este século, que as coisas para ele sempre vão andar em círculos, ou seja, vão sempre desembocar no mesmo lugar. Mas ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então Jacó, ele entende que chega de ele trabalhar, as pessoas serem abençoadas, as coisas sobrenaturais acontecerem, mas ele sempre desembocar no mesmo lugar. Essa deve ser a inconformação do crente. Nós devemos romper com as cadeias de conformismo. Glória a Deus! Romper com aquilo que a coisa mais fácil do homem é se acomodar. O maior inimigo da nossa próxima vitória é a última vitória. Que nós venhamos a descansar e relaxar. Ufa! Agora está do meu jeito. Mas quando nós nos conformamos, nós paramos de crescer. Quando nós nos conformamos, nós paramos de subir. E subir aqui não é salvação, você está me entendendo muito bem. Subir aqui é processo, de propósito. Amém? Não vai falar, você falou que tem que pagar para subir. Não, a salvação Jesus já pagou para você. Eu estou falando de você chegar ao cumprimento pleno do propósito que Deus estabeleceu para você. Amém. E ele lutava com esse homem até o romper do dia. Ou seja, o ciclo está terminando quando amanhece. Quando a Bíblia diz assim, né? E já rompeu a alva, e já rompeu a tua luz, e a glória do Senhor se manifestou, a plenitude. Quando amanhece o dia, Jacó nos deixa ir, né? O dia está amanhecendo, eu não vou te largar enquanto não me abençoares. E aí o anjo diz assim para ele: como te chamas? Ou como se vê? Qual a tua identidade? E ele diz o quê? Jacó. Aí o anjo diz assim para ele: pois agora em diante te chamarás Israel. Glória a Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Irmão, a luta dele, ele obtém a vitória quando ele perde. Quando ele de novo não tem saída, quando ele não tem para onde ir. É Jacó no Monte de Jaboque, é Moisés diante do Mar Vermelho, é Davi diante de Golias. Não tem para onde ir, Senhor. Quando não tem para onde ir, irmão, é a hora do crente vencer, é a hora do crente encarar. Por isso, quando ele declara que perdeu, Deus diz: agora vence. E quando ele vence, Deus dá uma revelação para ele. A revelação, e eu estou encerrando, se o louvor vai me ajudar, se quiser subir um pouquinho o tecladista, pelo menos nós vamos orar. Ele tem uma revelação, e a revelação que ele vai ver agora é a revelação da identidade. Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus, presta atenção, eu sei que o louvor é bonito, mas você fica comigo até a pregação. Mateus 16, Jesus faz uma reunião ministerial, de avaliação ministerial, com seus discípulos, não é assim? Com essa história. E Jesus diz assim: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus está dizendo assim: vamos ver qual o sucesso que nós estamos tendo na divulgação, na proclamação do Evangelho. Aí os discípulos dizem assim: olha, uns dizem que tu és Elias. Olha para mim, fique comigo, senão você vai perder a bênção, o anjo vai embora. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Essa visão estava alinhada no céu? Não, porque ela era incompleta. Jesus era tudo isso, mas não era só isso. Era uma versão incompleta. Sabe qual é o perigo de uma versão e de ver uma versão incompleta?
de Jesus, você gostaria de saber? Ver uma versão incompleta de Jesus faz com que, ao invés de nós olharmos para Jesus como Deus, nós criamos em Jesus um ídolo. Eu me torno um idólatra de um Jesus que eu criei para mim, a minha imagem e semelhança. Não eu sendo conformado à imagem e semelhança dele, mas eu crio um evangelho ao meu gosto. Ou um evangelho ao gosto do freguês. E aí eu não estou adorando mais Jesus, eu estou adorando uma imagem que não é Jesus, e eu estou me tornando um idólatra novamente. Que está entendendo? Aí Jesus assim, e vocês? Lá fora, desalinharam. E vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, uau, Pedro! Bem-aventurado és tu, Simão, não é Pedro não, primeiro é Simão. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque quem te revelou, olha a revelação, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, ou seja, quem te revelou isso não foi nenhum estudo humano, não foi nenhum movimento feito por homens, não foi nenhum movimento feito na terra. Quem te revelou essa identidade é o meu Pai que está nos céus. Simão tem uma revelação, aí que Jesus disse, agora tu não és mais Simão, tu és Pedro. Quando ele tem a revelação, a identidade dele é transformada. Ele sabe quem ele é a partir do céu. E automaticamente, quando ele tem uma revelação de quem ele é a partir do céu, ele tem a revelação do propósito dele. Tu és Pedro, uma pequena pedra. Aleluia. O que Jacó coloca para Deus como um altar? Uma rocha. Aleluia. E Jesus disse assim, tu és uma pequena pedra, eu sou a rocha. A revelação é a rocha. E sobre essa rocha eu colocarei outras pedrinhas. Ele está dizendo assim, eu edificarei a minha igreja. Um edifício não é uma torre de confusão, não é uma torre de Babel, mas um edifício edificado pelo próprio Jesus. Ele diz assim, tu não te dá uma revelação da igreja, eu edificarei a minha igreja. E deixa eu contar uma coisa para você agora, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que eu sei? Continua, tecladista. Sabe o que eu sei a respeito do futuro, querido? Eu não sei quem vai ganhar a eleição, eu não sei quem vai governar o Brasil, não sei como vai ser, mas eu sei de uma coisa: naquele dia a igreja, ataviada como uma noiva, vai estar diante do altar, de mão dadas com o Espírito Santo, dizendo: Maranata! E ele vai encontrar com o Senhor nos ares, para estarmos para sempre com Ele. Não importa o que aconteça aqui, desde que eu tenha uma revelação do que eu vou encontrar lá. Não importa o que possa fazer comigo aqui, desde que eu saiba quem está lá. A escada está no lugar certo, a revelação está no lugar certo, a igreja está alinhada com o céu. Podem tirar de nós o prédio, podem tirar de nós as cadeiras, podem tirar de nós o púlpito, podem até tirar de nós os livros, mas não podem mais tirar de nós a revelação. Você não pode desver uma coisa que você viu. Por isso, quando Jesus disse que os discípulos receberão poder para ser testemunhas, ele está dizendo assim: vocês vão ver o Cristo ressuscitado e não vai dar para desver. Antes Pedro podia negar, depois de ver Jesus ressuscitado, como que ele vai negar? Ele viu do lado da escada. O crente, quando ele tem uma revelação do Cristo ressuscitado, ele
Deus disse: vocês receberão poder. Ele está falando nos últimos dias. Hoje é mais últimos dias do que naquele dia há 2000 anos atrás. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Ainda há revelações para a igreja de Jesus. Ainda, desde os jovens, querido, ainda há revelação de Deus para a igreja. A vossa jornada está apenas começando, irmão. 24 anos é apenas o começo. Nós temos uma eternidade e nós vamos reinar e governar com Ele. Então levante as tuas mãos ao céu e diga assim: olha só, isso vai mudar para você agora. Você vai orar assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. O meu modelo não é mais o meu pai humano. Amo meu pai, mas ele não era perfeito. Amo teu pai, mas teu pai frustrou você em algum momento. Mas agora você tem um pai, ele está nos céus, o modelo está nos céus, a revelação está nos céus, e até o pão que ele te dá é proveniente dos céus. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos o teu povo pela tua palavra nesses dias. A revelação do Senhor sendo manifestada sobre essa igreja através dos ministérios apostólicos e proféticos. Eu abençoo a tua igreja pela tua palavra. Eu não vou chamar você à frente, porque não é apenas para alguns essa noite, mas é para todos os que creem. Levante as suas mãos ao céu e diga: Senhor, eu quero ser como uma folha em branco para receber a tua revelação. Revela ao teu povo que é a tua igreja. Por isso João foi elevado ao céu. O texto de revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos como a alva lã, as suas vestes brancas reluzentes, os seus pés como latão reluzente, revirado numa fornalha. Tem uma revelação do Senhor Jesus nessa noite. Show. Madre Manai, Felipe Nesuni da Matarei, o nome que começou na Madre Serei.
e não ouvir aquilo que eu estou vivendo. Se eu ouvir uma palavra direcionada do coração de Deus ao seu coração, você que no coração diz assim: eu quero uma mudança, eu quero mudar, eu quero encontrar aquilo para o qual eu fui salvo. Nós estamos ouvindo isso já há alguns dias. Eu sei que hoje foi uma confirmação de Deus. Eu quero convidar você, sai do teu lugar, vem aqui na frente. A Cuca está aqui, nós já vamos tirar ela daqui. Tira a Cuca daqui. Os pastores, os nossos líderes, vamos aproveitar para o nosso Leandro, os pastores aqui, o nosso Leandro, apóstolos, para estar ministrando sobre nós. Isso. Vamos receber o Senhor aqui no meio dele para nos dar.
Declarando a mão, batendo retirada. Toda obra que manda, candomblé, todos os espíritos de nome de Jesus. Declarando que nome de Jesus quebrar os demônios, as fortalezas, as forças do mal. Solte agora em nome de Jesus. Toda prisão, toda serpente, sai da terra no nome de Jesus. Todo espírito que age na idolatria, solte, alma, mente, corpo, coração, em nome de Jesus. Todo espírito de engano, solta as suas almas, solta as suas almas. Sermos livres, libertos, curados, transformados, Senhor. Muda a história da tua igreja, muda a história do teu povo, muda a história, Senhor, do teu rebanho, muda, Espírito Santo. Deseje no teu coração. Deseja essa mudança. Você sabe que aceitar Jesus, Ele nos aceita e nós podemos aceitá-lo. Mas o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo nós precisamos desejá-lo ardentemente. E com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu espírito, com todo o seu ser. Nos declaramos, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós desejamos, nós queremos um nível maior, um nível mais alto. Nós não tentamos ficar na superfície. Nós queremos mais profundo, Senhor. Nós queremos o amor. Nós queremos a experiência. Nós queremos ser tocados. Espírito de Deus, vem sobre nós. Diga. Yes.
Não é por força e nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo Espírito de Deus. Diga para a pessoa que está perto de você: chega! Lute pela bênção. Amém? Não é mais por força, nem por violência, nem por estratégia, para você estar bem. Amém? Já foi liberada a bênção do Senhor antes do seu nascimento. Aleluia. Você pode dar mais um forte aplauso para ele. Glória a Deus. Todos
Vamos uma mente sadia, saudável. Uma ordem mente cativa a Cristo. Todo pensamento cativa a Cristo agora, em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Quando eu sou Cristo, quando eu chego na solte agora a alma. Em nome de Jesus. Nossas emoções. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Quem recebeu uma revelação hoje? Quanta revelação, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, o Jacó, ele entendeu a revelação da bênção. O Esaú, ele não entendeu o quanto a bênção significava. Mas o Jacó entendeu. O Jacó entendeu. Ele entendeu no momento que ele nasceu. Ele agarrou o seu irmão. E logo depois, lá no Vale de Jaboque, ele agarrou o anjo do Senhor. Foi um tempo de cura ali para ele. E logo depois, o Esaú também abençoou ele. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis. Hoje você vai decidir quem você vai segurar. Se você vai segurar as pessoas ou se você vai segurar Deus. Deus, eu não vou deixar o Senhor ir até o Senhor me abençoar. As pessoas podem passar, mas o Senhor não pode passar na minha vida. Amém. Gênesis capítulo 25 e versículo 27 fala assim, ó. Os meninos cresceram, Esaú se tornou
ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou no deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca me dê os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo da fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro, jure que os seus direitos de filho mais velho agora serão meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, se levantou e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Gente, que sério isso aqui. O Esaú, ele desprezou a bênção de Deus só para saciar uma necessidade física dele. Quantas vezes a gente não negocia aquilo que é a bênção de Deus para satisfazer algo no nosso corpo, para satisfazer uma vontade que nós temos? Nós necessitamos da bênção de Deus, mas às vezes nós temos vontade de fazer algumas coisas. E assim a gente negocia, assim como Esaú fez. Mas o Jacó, ele foi esperto. Ele foi esperto. Ele queria a bênção, mesmo que isso custasse tudo para ele. E custou mesmo, como o apóstolo pregou aqui, custou a família dele, custou o tempo dele, custou muitos anos da vida dele. E, gente, uma coisa que Deus me mostrou nesse tempo é que quando você negocia a bênção, o Esaú, ele não fez nada para merecer a bênção, ele só era o filho mais velho. Mas o Jacó, ele teve que lutar por ter a bênção. O Esaú, ele não deu valor porque ele não lutou pela bênção. Você só vai dar valor para aquilo que Deus tem quando você lutar por aquilo. E uma coisa que o Senhor me mostrou nesse tempo foi que o Esaú, ele estava faminto, ele tinha fome. E você tem fome do quê? Você tem fome da bênção de Deus na tua vida? Quanto você deseja isso? O quanto você deseja realmente ser abençoado? O que você está disposto a fazer? E uma das coisas que quando você troca a bênção, você perde as suas habilidades. O Esaú, ele era habilidoso com a caça. Quando ele negocia a bênção dele, 2 capítulos mais para frente, quem faz o ensopado com carne não é ele, para o pai, foi o Jacó. A Rebeca vai lá e fala para ele, pega 2 cabritos e faz um ensopado aqui para o seu pai. O Esaú perdeu toda a habilidade dele. Quem foi à caça, quem foi fazer o ensopado foi o Jacó. Então, quando você troca a bênção, você perde tudo. Até mesmo os dons que você tinha. E aquele que não tinha nada, que não era ninguém, vira alguém. Por causa que não desprezou a bênção de Deus. A gente está num tempo onde a gente não pode mais negociar. A gente está num tempo onde a gente não pode mais negociar princípios de Deus, mandamentos da palavra. Sabe quem é? O Senhor fala ali no Novo Testamento que aquele que ama Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. Se você guardar os mandamentos do Senhor, você está provando que ama Ele, que você realmente quer ser abençoado. E nessa noite a gente vai cumprir um dos mandamentos que é ensinar e ofertar. O Jacó, ele ofereceu a oferta por onde ele passou. Sempre para selar, ele levantava um altar. Sempre para selar aquele momento que ele estava tendo a visão ali de Deus, ele selava com alguma oferta, ele selava com alguma coisa. E nessa noite você precisa selar a palavra que você recebeu aqui. Deus tinha dado o norte para Jacó e ele selou, colocando aquela pedra como um altar. E hoje você vai selar com o quê? Amém? A tua oferta vai demonstrar o quanto você quer ser abençoado. O que você vai mostrar hoje para o Senhor? Amém? Gente, fico feliz. Você está tendo uma oportunidade. Você está tendo uma oportunidade de selar aquilo que Deus está liberando aqui. Amém? Então, se
levante e venha com alegria trazer a sua oferta. Não negocie a bênção. Não negocie. Traga o seu melhor. Amém? Igreja, vamos orar pelas ofertas? Senhor, nós consagramos aqui cada oferta, cada dízimo dedicado ao Senhor. Declaramos, Deus, que as portas vão se abrir a partir deste momento que eles selaram cada palavra que foi lançada aqui. Vem com uma unção poderosa, com uma capacitação, com a prosperidade do céu vindo sobre os teus filhos. Assim como o Senhor abençoou Jacó, Deus, transformando ele em Israel. Abençoa a tua igreja, Deus. Muda o nome de cada um que está aqui. Aquele que era derrotado, hoje sai daqui vencedor. Em nome de Jesus, declaramos um novo tempo, um tempo de revelação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, agora nós vamos ter o teatro. Preste muita atenção que Deus vai falar com você. Hoje vou para uma grande caçada. Onde fala isso? Ei, bota o animal em cima. Ai, rei, poxa vida, estou cansado, exausto. Estou faminto, morrendo da fome. Voltarei para casa. Que cheiro bom é esse? E aí, como vai a casa? Nada hoje. Me dá um prato de guisado. Não, isso aqui não vou dar. Sim, Jacó. Dá um prato, estou morrendo da fome. Eu estou desde manhã preparando esse guisado. Isso daqui é para a nossa mãe. Para de brincadeira, Jacó. Anda logo. Tá bom, eu te dou, mas com uma condição. Só se você trocar pela bênção da primogenitura. Do que me adianta a bênção? Do que me adianta a bênção se já estou morrendo da fome? Vai, Jacó, anda logo. Tá bem, então sente aí. Espera. Eu vou trocar contigo, mas tu vai ter que jurar que a bênção de hoje em diante é minha. Eu juro, é sua, Jacó. Vocês estão vendo? Todos vocês viram. Ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Agora é minha, só minha. Diga assim, ó. Mirabe! Agora é minha vez. Vai lá, 15. Vai lá, 15. Vai. 15, amor. 15! Gente, espere um pouquinho. Eu vou lá revelar a foto. E já trago pra vocês verem. Aleluia. Revelação da foto. Como você identificou essas fotos? Só Jesus sabia. Revelação. Gente, que lindo! Tá ficando perfeita essa. Olha essa.
Linda, né? Mas espera aí. Estão reparando alguma coisa aqui? Tá faltando um jovem, não tá? Tá sim, né? Onde é que tá? Trocou a benção de estar nos jovens para jogar videogame na casa. Vê se pode isso. Olha só, igreja. Vocês estão vendo? Essa é a foto da conferência. Mas que pena. Eu notei aqui que falta um irmão. É um obreiro. E ele não veio. Isso é muito triste. Perdeu a bênção trocando pelo mundo. Olha aqui, irmão, que foto mais linda. Escola de líderes. Todos os pastores da liderança. Mas espera aí. Tá faltando uma pastora. Ela deixou de vir na escola de líderes e perdeu a bênção pelo trabalho. Vejam que foto linda. É um culto de Santa Ceia, mas veja aqui que está faltando evangelista. Ele trocou a bênção por um passeio. Gente, que triste. Olha essa mulher. Trocou a igreja, o reino, pela sua família, pelos seus parentes, pelo seu filho. Não façam isso. Não troque a sua bênção pelas pessoas, pelas coisas do mundo, por coisas que não são, que são passageiras, que não te levarão para o céu, que não são eternas. Ei, não troque, não troque, não troque a sua bênção pela vida eterna, por aquilo que é eterno. Uhul! Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos continuar a segunda parte do culto. Amém. Glória a Deus. Que culto, hein? Misericórdia. Posso olhando, obrigado. Palavrão, apóstolo. Família, né? Da MFAI, sejam abençoados. Obrigado pela visita. Deus os abençoe. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Fica em pé. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem liberado no mundo espiritual sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Oramos para que o Senhor venha abençoar tremendamente o ministério do apóstolo Leandro, todas as pessoas ligadas a ele diretamente ou indiretamente. O Senhor possa abençoá-los poderosamente para a glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.